nossa aula, então vamos continuar então a obrigação indivisível, porque eu já disse para vocês que a obrigação divisível é a regra geral do Código Civil. A obrigação indivisível, ou ela é por natureza, por contrato, por razão econômica, ou por quê? Por lei, né? Ela se torna indivisível. Bom, então se nós temos numa obrigação indivisível pluralidade de devedores, eu tenho aqui A e B que são devedores e tenho C que é um credor. C, ele é credor de um carro, vamos pôr aí 0 quilômetros, ou seja, ele é credor de um bem que é indivisível. Como ele vai cobrar isso então? Porque pela regra da obrigação indivisível, ele deveria cobrar a cota parte de cada um. Mas como é um bem indivisível por natureza, como agora C cobra esse bem então de A e B quando eles não cumprem com a obrigação? Pois bem, se temos essa pluralidade, então C poderá cobrar o todo de A ou B. Ele cobra o todo de um. E C vem, então, sabe que o carro está com A. Ele tem ciência que quem está na posse do carro é o A. Ele vem e cobra o todo do devedor A. A, então, entrega o carro para C. Ele cumpre a obrigação. Ele faz o pagamento da obrigação com a entrega desse bem indivisível. E ele entrega. E agora? B e A. Como ficam nessa relação, então? Bom, nasce para A agora o que nós chamamos de subrogação. Ele toma o lugar de C, porque C agora já recebeu o carro. Então, ele sai dessa obrigação, porque para ele já houve o pagamento, então para ele já houve a extinção daquela obrigação. E agora nasce para A, que quitou aquela obrigação sozinho, o que nós chamamos de subrogação. Ele subroga-se no lugar de C, com todas as garantias, direitos que C tinha para cobrar de B. Então, ele vai poder cobrar de B tudo que C poderia cobrar, juros, multa, todas as garantias. Nasceu a subrogação para A. Então, A agora vem cobrando de B o quê? O carro. Não, porque o carro já foi. Então, quando essa obrigação indivisível é cumprida, o que resta para eles aqui é uma obrigação divisível, porque agora A vai cobrar de B o valor que ele deveria pagar, a sua cota parte. Então, se o carro valia, vamos pôr o preço do carro aí de 50 mil reais, A agora cobra de B qual valor? 25 mil reais, mais as garantias e direitos que C tinha, porque ele subrogou-se no lugar dele. Então, nasceu para A subrogação, com todos os direitos e garantias que C tinha, e ele vai cobrar de B a sua cota parte. Porque uma obrigação que era indivisível se tornou divisível porque ela foi cumprida. Isso está no artigo 259. Pega o seu Código Civil aí. Vamos ler o artigo 259. Ele fala o seguinte, olha. E aí eu vou ler com vocês e vou falar até um momento para vocês puxarem uma setinha aí. O artigo 259 fala assim: se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda, porque o bem não é divisível. Então, cada um vai responder pela dívida toda. E fala o parágrafo único o seguinte: o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação ao co-obrigado. E aí puxa uma setinha, porque essa subrogação, ela é parcial. Ela é parcial, porque ele não vai poder cobrar o valor total do carro.
Ele vai cobrar apenas a cota parte que B deveria assumir naquela obrigação. Então, essa subrogação, ela é parcial. Uma vez que ele cumpriu com a obrigação, agora ele vai buscar em B, então, que ele cumpra com a sua cota parte, porque a obrigação agora se tornou divisível, porque agora é valor, não é o bem indivisível mais. Certinho? Pois bem. E aí eu pergunto para vocês, qual é o grande problema do direito obrigacional? Perda do objeto. E aí nós temos o que nós sempre falamos em sala de aula, que é o grande dilema de direito obrigacional, que é a perda do objeto. Não tem o objeto mais. Nós não temos mais o objeto para cumprir. Vamos tentar apagar isso aqui. Peraí. Então, vamos lá. Nós temos aqui A e B são devedores de entregar para C um carro. E no dia do pagamento não existe carro mais. Houve a perda do objeto, houve a perda daquele bem. E aí, como nós vamos resolver isso então? Como eu falo em sala de aula, como a gente resolve essa bagaça então? Não tem carro para entregar e C está esperando o carro, mas o carro não existe mais. Bom, o que nós temos que olhar no direito civil? Você em casa já sabe, né? Sem culpa e com culpa. Bom, para o direito civil, nós sabemos que aquele que perde o bem, que ora deveria cumprir com uma obrigação com culpa, ele vai ser penalizado por aquilo. Aquele que perde uma obrigação, aquele que perde o bem da obrigação, porém ele não teve culpa alguma, não pode ser ele punido. Se você perdeu um carro na enchente, você não teve culpa da enchente, né? Se uma árvore cair no bem, você também não teve culpa, então você não pode ser penalizado. Mas, se você der causa à perda do bem, e aí então o direito civil, o Código Civil, a nossa legislação, vai aplicar para você, então, uma penalidade por aquela perda do bem. Pois bem, não tem o carro para cumprir. Não existe. Você está esperando o carro, nós não temos o carro mais. Vamos analisar então. Com culpa ou sem culpa? Regra geral, sem culpa. O carro veio uma enchente, levou o carro, bateram no carro e deram perda total, sem culpa alguma, nem de A e de B, tá? Se foi sem culpa a perda daquele objeto, como que nós fazemos então no direito obrigacional? Resolve-se a obrigação. O que é resolver a obrigação? Meus alunos já sabem que resolver a obrigação é voltar ao estado anterior, né? Resolve, acabou, não tem carro para te entregar mais, se ele adiantou algum direito, algum dinheiro, será devolvido aquele dinheiro a ele. Então resolve-se a obrigação. Por quê? Porque eles não tiveram culpa. Mas aí nasce o grande problema. Com culpa, eu tenho pluralidade de devedores na obrigação indivisível. Aí eu conto para vocês. B entregou a chave do carro para A e disse para ele: olha, amanhã você tem que entregar o carro para C. Vai para casa. Ele falou: não, vou para casa, vou lavar o carro, vou deixar o carro certinho, limpinho e amanhã cedo eu entrego o carro para C. Aí B falou assim: beleza, tranquilo. B foi para casa, tomou seu chá, deitou e foi dormir. A virou e falou assim: último dia meu com esse carro, então eu vou aproveitar. Ele sai para as baladas, toma todas, faz a sua graça, pega o carro, sai dando um cavalinho de pau, faz graça para todas as meninas, para achar que é o boyzinho, e acontece o acidente. Ele bate o carro, ou ele capota o carro, e aí dá perda no bem. E aí, como que nós vamos resolver isso? Bom, a culpa foi de A. B estava em casa. Mas B faz parte dessa obrigação. Nós resolvemos de que maneira?
Os dois assumem total, se o carro vale 50, 50 é 25 para cada um e vida que segue, mas nós sabemos que com culpa gera perda total, perda vai gerar perdas e danos. Então, como nós vamos resolver isso? Bem, pense aí. Mas enquanto vocês pensam, já que nós não estamos em sala de aula, eu já posso responder então, né? Bom, se a culpa é de um dos devedores, ele vai responder por perdas e danos. Se a culpa é dos dois, os dois respondem pelo equivalente mais perdas e danos. Então vamos lá. Com culpa, os dois. Vamos lá, com culpa. Os dois devedores tiveram culpa. Com culpa. Vamos colocar aqui, com culpa. Se eles tiveram, os dois vão responder pelo equivalente mais perdas e danos. Ok, tranquilo. Porém, se só um devedor deu causa à perda daquele bem e o outro não deu, este vai responder pela metade do equivalente mais perdas e danos, e o que perdeu, porém não teve culpa, ele vai responder pela outra metade do valor do bem. Então, vamos lá. Um carro valia 50 mil. Vamos pôr aqui, 50 mil. E decretaram, então, perdas e danos mais 10 mil. Então, deu um valor de 60 mil. Bom, devemos ver, então, de quem é a culpa. Se dos dois, vai 30 mil para cada um. Se apenas a culpa foi de A vai responder por 25 e mais perdas e danos, porque ele agiu com culpa. Então, 10 mil. A vai pagar 35 mil. Suave. B, que estava em casa, deitado, tomando chá, ele vai pagar só o equivalente, que aí ele vai pagar 25 mil. E assim nós resolvemos a obrigação, tá bom? Então, perda do bem numa obrigação divisível quando nós temos pluralidade de devedores. Na perda do bem sem culpa, resolve. Com culpa, nós precisamos saber se todos tiveram culpa ou apenas um devedor deu causa à perda do bem. Se somente ele deu causa, somente ele paga perdas e danos, e o equivalente eles dividem entre si, tá bom? Daqui a pouco continuamos.